Tá gravando? Tá gravando sim, Hugo. Joia, bora lá. Não escutei nenhum barulhinho, às vezes ele faz um barulhinho. Bom, então qual que é a essência da mecânica quântica? O que tem na base da mecânica quântica? Tudo advém disso daqui, tá? Então, na mecânica quântica, o que a gente tem de fundamental é a dualidade onda-partícula. Só isso, tá? Tudo que vem depois é matemática, é tratamento matemático a partir dessa confirmação, né? Essa constatação, putz, né? Constatou-se que a natureza tem esse comportamento dual, né? Quando o Einstein vem aqui e fala assim, ó, o efeito fotoelétrico só explica com a luz como partículas materiais, a gente joga fora partículas materiais, partículas, né, não materiais, né, a gente joga fora a experiência do Jung, que mostrou que se comportava como onda? Não, né? Então, o que a gente tem, na verdade, e isso pode soar muito estranho no primeiro momento para a gente, é que, ó, estão preparando aqui estão preparando as salas de aulas aqui para o retorno, né? Mas também é que na natureza, dependendo da experiência, uma determinada entidade física, ela pode se comportar tanto como onda, tanto como partícula. Dependendo da situação, é mais apropriado, a gente só consegue explicar como onda, e em determinada situação, a gente só consegue explicar como partícula, tá? Então, né, no caso da luz, né, lá na experiência do Jung, a luz é uma onda. E na experiência, do efeito fotoelétrico, é uma partícula. Tá? Tudo é só isso. Então, por exemplo, ah, eu dei um exemplo de que uma onda, e no início do século XX, a gente descobriu que ela se comportava também como partícula. E o contrário, será que a gente conhece partículas que se comportam, que vão, né, se descobrir que se comportam como ondas? Sim, essa é a segunda parte dessa história que eu vou contar hoje para vocês, tá? Mas antes de eu seguir adiante nessa história, tá? Eu preciso voltar um pouco atrás para a gente conversar a respeito das ondas eletromagnéticas, tá? Para a gente ter uma noção, né, de radiação ionizante, assim por diante, tá bom? Então, vou voltar um pouquinho atrás. Eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou avisar os caras lá que eu comecei a aula, porque chato, né? Daqui a pouco eles começam a... um minutinho e estou de volta.
Voltei, moção. Então vamos voltar a falar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas, tá? E isso é importante para o próximo tópico nosso. Falar um pouquinho já sobre ondas. O que é uma onda, né? Quais são as características importantes de uma onda, né? Quando a gente pensa em uma onda, a gente pensa em, por exemplo, uma onda na superfície de um lago, né? Você joga uma pedra lá e aí você tem uma perturbação do lago, né? Você perturbou, porque você jogou uma pedra lá, e aí você cria uma ondinha, não é isso? É exatamente, né? Esse sobe e desce, né? E vai se propagando, né? Então, se você coloca uma rolha sobre a água, né? Ou um barquinho, quer que seja ou você, para quem já teve na experiência, né? De ir numa praia, né? Perto da praia, onde as ondas são mais intensas, né? Dentro de um barquinho lá, ou numa boia, né? A hora que a onda passa, o que que você faz? Você sobe e desce. Então a onda passa por você e você tem um deslocamento, no caso é uma onda transversal, né? Você tem um deslocamento, né, vertical, sobe e desce à medida que a onda passa. Então a onda é uma grandeza física, é uma perturbação no meio, né? Uma perturbação, né? Que se propaga. No meio, ou seja, ela tem uma dependência, ela se propaga no espaço e no tempo. Né? Então, qualquer coisa, por exemplo, né, por exemplo, um campo elétrico, né, de uma onda eletromagnética, ele é uma grandeza física que ele tem uma dependência, ele é dependente, ele é função dele, do ponto de vista matemático, do espaço e do tempo, né? Então, eu posso imaginar ele, por exemplo, tirando uma foto, né? Então, eu tiro uma foto, eu estou vendo como é que é a perturbação, como a onda está num determinado instante no espaço, né? Então, eu posso ter, né, fazer um gráfico desse cara aqui. Consigo fazer reto aqui de jeito, né? A minha ondinha, né? Esse camarada aqui é o meu cara, que está oscilando, né? E isso aqui pode ser coordenada espacial, x, ou seja, isso aqui é uma foto, né, num dado instante t qualquer, né? Então, ou então eu posso, né, pegar um ponto qualquer, por exemplo, coloco uma rolha lá sobre a superfície uma rolha que está boiando, né, um barquinho, está sobre a superfície ali do lago, do que quer que seja, né? E aí é naquela posição, e aí eu vou ver como é que é a ondinha, né? À medida que o tempo passa ali, né? Então, também posso fazer o mesmo tipo de gráfico, né? Agora, esse camarada aqui, em função do tempo, esse cara aqui, esqueci de marcar, em função. E aí, o que a gente vai ver? A gente vai ver que ele vai variar para cima e para baixo, à medida que o tempo passa, né? Isso aqui, mesma coisa, vai ter a mesma coisinha. A gente tem que juntar os dois, né? Isso aqui é numa dada posição.
né? Então, vamos dar nome para esses caras que estão aqui, ó. Então, a distância, então, olha só, a distância entre dois máximos, entre dois pontos, porque esse aqui é o famoso vai e vem, né? Sobe, desce, né? Então, vai e vem. Então, quando eu tiro uma foto e vejo, né, a onda se propagando, então ela tá, tem que pensar no algo que está, né, um filminho, a onda vai se propagando que está aqui, né? A distância entre, né, dois máximos ou dois mínimos, não importa, né? Ela vai receber um nome de, vai ser o famoso comprimento de onda, chamar de lambda, tá? Lambda é o comprimento da onda. E quando eu tenho em função aqui, ó, faltou colocar aqui, ó, isso aqui já é tempo, né? Então eu tô lá numa determinada posição, eu sou a rolha, né? Aí a onda passou por mim, vai passar por mim. Eu vou subir, vou descer. A hora que eu subo de novo, né? Eu tô repetindo o meu movimento. Aí eu vou descer, né? Então, o que que é esse tempo o tempo em que o meu movimento se repete? Estou lá no ponto mais alto, aí eu desço, subo, desço, subo, né? Isso aí é o que a gente chama de período. Pegando a posição de máximo, né? Esse cara aqui é o período. É o tempo que leva para ir e voltar. Se a gente definir o período, né? T, que é o período, entre, né, em que a gente já tem junto a frequência, né? Então, aqui de quebra, né? A gente ganha, né? Aqui a frequência, né? Do que a gente tira a frequência? Olha, frequência é o número de vai e vens num certo intervalo de tempo, não é isso? Então, quantas frequências, assim, quantas oscilações eu tenho num certo intervalo de tempo, né? Que é a nossa letrinha F. Ela é o quê? F é um número de oscilações ou de vai e vens, né? Pelo tempo em que a gente faz aquele tanto de vai e vens. Isso é frequência. Então, pela minha definição de período, período é o tempo que eu levo para fazer um vai e vem. Então, qual que é a frequência? Se souber o período, qual que é o número? Um. Um vai e vem. Quanto tempo eu demoro para fazer um vai e vem? É o que eu chamei de período. Aí, né? Então, se eu tenho período, eu tenho a frequência. Joia? E aí, uma relação super importante em ondas, né? Então, agora tem que juntar os dois. É mais difícil da gente visualizar. Teria que fazer uns desenhinhos aqui, né? A onda está passando por um ponto. Tem que pensar que ela está correndo aqui, né? A hora que a rolinha está no ponto mais alto, eu disparo o meu cronômetro. Aí a onda vai passando. Ele vai descendo, vai subindo, até voltar aqui. Quando ele desceu e voltou, aquela onda andou o quê? Um comprimento de onda. Exatamente o espaço entre dois máximos. Ele desceu, voltou, né? Você tinha duas corcovinhas, então uma corcovinha andou, chegou na outra corcovinha. Em quanto tempo ele andou? Aquele lambda? Exatamente no espaço de tempo de um período. Então eu sei qual é a velocidade da onda. Então daqui, dos dois, eu tenho a velocidade com que a onda está se propagando. Velocidade é espaço que ela percorre pelo tempo que ela percorre, que é um período. Mas 1 sobre o período é a frequência. Então, a velocidade de propagação da onda é lambda vezes a frequência.
Né? Então, essa é uma relação de onda muito importante. Ela funciona para qualquer onda. Tá? Né? Então, existe uma relação entre frequência, comprimento de onda e a velocidade. A velocidade, então, olha só. Se a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, então, né, se eu falar a frequência, você sabe o comprimento de onda. Ou o contrário, se eu falar o comprimento de onda, você sabe a frequência. É só jogar nessa relação. Beleza? Bora. E aí vamos ter uma noção, então, agora de comprimentos de onda, frequências, né? E aí vou buscar essa relação que eu coloquei aqui, ó. A ideia do Einstein, que não é onda, mas que é partícula e tem energia. Essa partícula a gente chamou de fóton. Ela depende, né, da energia, vezes uma constante, que é a constante de Planck, vezes a frequência da onda. Então, se eu chamar aquela relação de novo aqui, então, ó, voltando, a energia agora não da onda, mas a energia do fóton é H vezes a frequência. H é uma constante. Só que no caso da luz, a velocidade é a velocidade da luz, que é C, 3 vezes 10 oitava. É lambda vezes a frequência. Quanto que é a frequência? A frequência, então, é C sobre lambda. Então, aqui a energia do fóton também pode ser escrito como, substituindo ali H a constante de Planck. Quem quer a frequência? C sobre lambda. Né? Então, ainda tenho essa relação ou essa relação. Bom, vamos lá. Então, o que é uma onda eletromagnética? Vamos visualizar ela. Né? Uma onda eletromagnética é um campo elétrico oscilando. Agora a gente já tem aqui, ó, né, a ideia da ondinha, tá? Uma imagem tridimensional, né, em perspectiva, né? A gente tem um campo elétrico, aqui em vermelho a gente tem o campo elétrico, ele está oscilando, né? Ele está que nem a ondinha que eu estou criando aqui, tá? Aqui é o quê? Isso é uma foto dele. Então, esse cara aqui é, vamos colocar aqui, cadê? X, e aqui é o campo elétrico, e na horizontal a gente tem o campo magnético, tá? E o B. Então, o que o Maxwell vai descobrir é que um campo elétrico que varia no tempo, a variação do campo elétrico no tempo, ela cria ali naquela região do espaço um campo magnético. Então, e de que forma? Se o campo elétrico está oscilando aqui, o campo magnético que ela cria, ela é ortogonal. Só que das equações de Maxwell, parece também que é o seguinte, se um campo magnético variar no tempo, oscilar, ele cria, naquela mesma região do espaço, né, um outro campo elétrico que vai oscilar também. Então, o que é uma onda eletromagnética? A gente pode pensar assim no filminho, tá? Na onda eletromagnética. Um campo elétrico oscila no tempo, gera um campo magnético variando no tempo, também oscilando no tempo. Esse campo magnético oscilando no tempo gera um campo elétrico variando no tempo. Esse campo elétrico variando no tempo gera um campo magnético variando no tempo. Então, um vai se realimentando do outro, né? E isso é a onda eletromagnética que vai se propagando no espaço, tá? Então, aqui a gente tem, né, a distância entre dois máximos, ou podia ter desenhado dois mínimos, ou dois zeros, né? Dois zeros consecutivos é meio comprimento de onda, mas dois máximos e dois mínimos, qualquer quanto que você pegar, né? É o comprimento de onda, né? E essa onda aqui, se o campo é a regra da mão direita, o campo elétrico roda em direção ao campo magnético, então ele está se propagando para cá. Então, essa onda da ponta desenhada aqui, ela está vindo para cá. Essa é a velocidade. Né? O módulo de velocidade, se é uma onda eletromagnética, é C. Beleza? Então, a gente ter uma ideia, aqui tem uma imagem mais completinha. Né?
primeiro momento pode parecer complicado de ver, mas não é não, tá? Então, aqui a gente tem o que a gente chama de espectro eletromagnético, das ondas eletromagnéticas, tá? Vamos focar no primeiro aqui, no comprimento de onda. Então, eu tenho aqui ondas cuja distância, né, o comprimento daquela onda está indo aqui, ó, de 10 à terceira, isso aqui em metros, tá? Então, nós estamos falando aqui de quilômetros, tá? Então, a gente tem ondas que vão da ordem de quilômetros, aqui centenas, dezenas, olha só, né? Se a gente tem quilômetros, aí centenas. O estádio de futebol é do tamanho de algumas centenas de metros, 200, 300, 400, 500 metros, né? Um campo de futebol, não me lembro exatamente, mas é em torno de 180 metros, alguma coisa assim, né? De um gol ao outro, né? Dezenas de metros, o tamanho de uma casa, metro, aí 10 a menos 1. 10 a menos 1 é o quê? Né? Decímetros, né? Mas é 0, alguma coisa metros. Então, aqui é da ordem de centímetros, dezenas de centímetros, né? 10 a menos 2, aqui a gente tem um centímetro. Aqui, 10 a menos 3, nós temos os milímetros, né? Um ponto, né? Tem alguns milímetros. Aqui, entre 10 a menos 4 a 10 a menos 5 metros, a gente tem o tamanho de uma célula, né? Bactérias, né? Tamanho de 10 a menos 6 metros. Aqui a gente já está micrometros. Então, tem ondas que têm esse tamanho, né? Um vírus está da ordem de 10 a menos 7 a 10 a menos 8, né? Então, se a gente está aí com medo do coronavírus e quer se proteger contra, né, esse vírus, né, a gente tem que ter, então, máscaras que tem malha, né, que é como se fosse uma rede, né, que não deixa passar 10 a menos 7, 10 a menos 8 metros. Não é bem isso, tá? Isso é uma coisa muito se conversou bastante, né? Na verdade, o vírus, ele não vem solto no ar, né? Normalmente, né? Eu tô falando aqui agora e eu tô cuspindo para tudo quanto é lado, né? Então, tem um aerosol, isso é verdade, é muito pequenininho, né? São o famoso perdigoto, não é isso? E essas partículas, essas gotículas, né, de saliva, de água, carregam, né, o vírus nelas, né? E elas são, claro, muito maiores do que o vírus, tá? Então, o importante é não ter uma malha, uma peneira, né, que deixe passar o vírus. Não, a gente tem que ter, né, uma malha que impeça de passar, né, essas gotículas, né, de água, né, de saliva, ou né, que carregam vírus por aí, tá? Quando a gente chega aqui 10 a menos 9, a gente já está falando de metros, né? Então, o tamanho de uma proteína, 10 a menos 10, né? Esse cara aqui é o famoso angstrom, né? Então, aqui a gente já está na escala de átomos e moléculas, tá? Átomo, na verdade, tá aqui. Nós temos aqui menor que uma molécula, o átomo está aqui. Então, essa é a faixa do nosso espectro eletromagnético. Então, a gente tem ondas desses tamanhos, certo? E aí alguma ideia de tamanho de gente que a gente conhece, né? Então, ondas de rádio. Então, aqui está separado, mais ou menos, né? Ondas de rádio. Onda de rádio são as ondas que a gente tem de frequência modulada, FM, AM, né? A gente tem também hoje em dia não tem mais, né? Mas as chamadas ondas curtas, né? Muito, né? Radioamadores e tal. A gente vê, às vezes, muito um camarada de polícia, né? Bombeiro, tal. Eles usam rádios, né? De ondas curtas, tal, para se comunicar. Caminhoneiro, às vezes a gente vê aqueles caminhões com aquelas antenas grandes, né? Então, eles se comunicam através de rádio na região das ondas curtas, né? Então, as ondas de rádio estão nessa faixa aqui
né, que vão, né, de centímetros até dezenas, centenas de metros, tá? Rádio AM, né, a gente está aqui na faixa de centenas de metros, tá? FM, a gente está aqui em metros. Olha só que interessante. Para a gente receber uma onda, a gente precisa de uma antena, uma onda de rádio, né? E essa antena tem que ter o tamanho da onda para a gente receber ela. Então, a rádio FM, a gente tem antenas aí nos carros que são aí pequenas, relativamente pequenas. Enquanto que o pessoal mais antigo, né, à medida que a gente vai para as ondas menores, ondas curtas, né, que são, na verdade, ondas com comprimento de onda maior, você vê que, por exemplo, as antenas têm que ficar muito maiores. Por exemplo, as antenas de caminhão, né, que se a gente vê. Para quem é radioamador, né, a gente estica cabos, né, de dezenas de metros, né, cabo a gente não tem um ferro, né, a gente pega cabo para fazer antena e estica o cabo, né, cabo metálico, tá? A parte de micro-ondas, a gente também se comunica com micro-ondas, já está aqui na faixa de centímetros, né? Então, se você olhar ali na tela do seu micro-ondas, né, vai ter na porta, digamos, vai ter uma telinha ali, né? Aquela telinha, ela tem, né, ela blinda e ela tem o tamanho, né, de micro-ondas, suficiente para poder blindar ele, tá? Que é o tamanho, né? Micro-ondas de radar já está na ordem de milímetros, tá? Aí a gente já está na região do micro-ondas, né? Aí é que começamos a faixa do espectro visível, tá? Tá bem pequenininho aqui, tá? Mas aqui embaixo a gente tem, né? O infravermelho, vou colocar vermelho, o visível e o ultravioleta. Nessa região aqui, né, do visível, do violeta para o ultravioleta, a gente já tem radiações, né, e chamadas de, vou colocar nessa parte aqui, aproveitar esse pedacinho da tela. Então, aqui, ó, estava aqui, ó, né, na faixa de rádio, micro-ondas, o infravermelho, a região do visível é pequenininho, depois do ultravioleta. Do violeta para frente, a gente já tem o que a gente chama de radiação ionizante, é isso que eu vou explicar para vocês. Do ultravioleta, raio-x e raios gama, tá? Então, aqui a gente já começa a ter raio-x da ordem de 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10 metros, e depois raio-x e depois os raios gama, né? Principalmente, né, aqui, né, são fenômenos nucleares. Por exemplo, né, radiação gama é uma das 3 radiações que os caras, né, descobriram lá no início do século XX. Né? Espero contar essa história daqui a pouquinho para vocês. Beleza? Então, em termos de frequência, o que é mais comum é a gente falar em comprimento de onda em vez de frequência, mas dada o comprimento de onda, para uma onda eletromagnética, para a luz, a gente já sabe a frequência. Mas o importante aqui para mim, né, é a energia do fóton correspondente a essas luzes. Por que que, a partir daqui, né, do violeta, do ultravioleta, começa a ficar ionizante? Tá? O que que significa radiação ionizante? Radiação ionizante significa que a luz é capaz de ionizar átomos. O que que significa ionizar? Um íon é um camarada que não tem carga balanceada. A carga líquida dele é diferente de zero. A gente sabe que a mesma quantidade de prótons com cargas positivas, um átomo nêutron tem a mesma quantidade de elétrons com cargas negativas. De tal maneira que a carga líquida é zero.
Se você pega e arranca um elétron de um átomo, ele vira um íon, ele passa a ter mais carga positiva do que negativa. Então, radiação ionizante é isso. O fóton tem, né, naquela condição, naquele comprimento de onda, naquela faixa, energia suficiente para poder arrancar elétron dos átomos e fazer formar íons. Né? Então, aqui na região do visível, né? Aqui na região do visível, a gente tem aí fótons com alguns, uma unidade que a gente usa é o elétron volt, tá? Então, alguns elétron volts. Só que quando a gente já entra no ultravioleta, no violeta, a gente passa a ter dezenas de elétron volts. E é isso que eu vou falar daqui a pouco na aula, daqui a pouco para vocês. A energia que a gente precisa para arrancar um elétron, por exemplo, do átomo de hidrogênio, é 13 elétron volts. Então, né, do átomo de hidrogênio, que é o mais simples, né? À medida que a gente vai aumentando, né, a frequência, ou diminuindo o comprimento de onda, né, aumentando a frequência aqui, ou aqui, diminuindo o comprimento de onda, aumenta a energia do fóton. Então, somente a partir desse ponto, né, é que você começa a ter fótons com energia suficiente para poder arrancar elétrons dos átomos. Quanto que a gente tem por raio-x? Raio-x aqui a gente já tem na faixa de milhares, centenas e milhares de elétron-volts. Né? Então, se a energia para arrancar elétrons aqui dos átomos que compõem o meu corpo é alguns elétron-volts, algumas dezenas de elétron-volts, então o raio-x que tem centenas e milhares de elétron-volts, ele é uma radiação ionizante, ele pode arrancar elétrons, né? Formar íons, radicais livres, que podem bagunçar as coisas aqui dentro da minha célula, né? Pode danificar o meu DNA, pode quebrar a molécula de DNA, né? E aí pode dar alguma encrenca, certo? E se a gente for para raios gamas, por exemplo, uma detonação de uma bomba nuclear, que agora está se falando bastante em guerra nuclear novamente, né? O que a gente tem na detonação lá de uma bomba nuclear? A gente tem a fissão de núcleos, né? De alguns elementos que são fissurados. O mais comum deles é o urânio, das bombas de Hiroshima, né? De Nagasaki já foi plutônio, tá? Então, um núcleo grande se quebra e libera energia, tá? E das radiações ou radioatividades, que é subprodutos dessa quebra desse átomo, a fissão desse núcleo, desculpe, né? A gente tem, né, a emissão de fótons, de luz com alta energia, que são os raios gamas. Quanto que é a energia desses raios gamas? É da ordem de milhões de elétron-volts. Poxa, velho, você precisa de 13 elétron-volts para arrancar um elétron do átomo de hidrogênio. Se um raio gama me pega de jeito, ele tem milhões de elétron-volts, cara. Ele vai arrancar tudo quanto é elétron que encontrar pela frente. Né? Não vai ser pouco, não. Né? Tem muita energia desse fóton. E é esse é o estrago que faz. Né? A gente fala nisso. Beleza? Então, esse é o espectro eletromagnético. Então, radiações pequenas, né, de energia pequena, não interessa. A gente está suscetível a essas radiações, né? Tá aqui ondas de rádio, de micro-ondas, né? O que eles podem fazer com a gente? Não são radiação ionizante. Eu vou na próxima aula, né, daqui a 2 aulas, na verdade, falar um pouco sobre micro-ondas, né, tal, tudo mais. Mas ondas de rádio, ondas FM, AM e tal, tudo mais, tem muito, muito pouco efeito sobre, né, sobre a gente, tá bom? Tá? Porque eles não têm esses fótons dessas ondas, né, não têm energia suficiente para poder promover nada, exatamente nada, né, ionizar ninguém no nosso corpo, tá? Beleza? Então, esse é o que eu queria voltar para a gente fazer, na verdade, um passeio aqui sobre o espectro eletromagnético. Agora, quero voltar de novo lá no início do século XIX. Então, vou voltar lá para trás para contar a historinha. Né? Outro nome que eu parei no 5, né? No 5 Einstein.
Quero falar de dois nomes que são muito importantes, né? Para a óptica, né? Na verdade, para a espectroscopia. A espectroscopia mudou o mundo, tá? E ela vai começar, na verdade, com um camarada, dois alemães, né? No início do século XIX, depois mais para o fim do século XIX. Né? E o primeiro cara que está aqui, né? Então, voltando na história. Esse cara que está aqui, ó, Fraunhofer. Esse cara aqui era fabricante de instrumentos ópticos, tá? Né? Fazia, né, luneta, óculos, né? Microscópios ainda de maneira mais incipiente lá, né? Então o cara trabalhava com óptica, cara, né? E aí ele, na verdade, ele foi estudando fenômenos ópticos, ondulatórios, né? E caracterizava os materiais que ele utilizava para fazer os instrumentos dele, né? Então, esse cara aqui é o Fraun. Ele era alemão, cara. Fraun é senhora, senhorá, né? Mas tem umas variações, né? Fraunhofer. Fraunhofer. O que é importante dessa história? Esse cara aqui viveu de 1717 a 1826. Esse é um cara que naquela época viveu pra caramba, gente. Olha aí, ó. Vou tentar confirmar isso daí. Então, o que que esse cara descobriu? Esse cara descobriu o seguinte. Então, lembra, eu quero voltar aqui, ó. O que que é espectroscopia? Espectroscopia é isso, né? O Newton, ele fez passar a luz branca por um prisma, né? O fenômeno óptico que a gente está acostumado, né? Ver, por exemplo, no arco-íris, né? Passa a luz do sol, passa pelas gotículas de água, né? Da chuva e decompõe, abre, né? É a famosa dispersão cromática, né? E então a gente interpreta, né? Que a luz branca ela é formada, na verdade, por diferentes luzes de diferentes cores. E o que que são as cores? As cores são o quê? São comprimentos de ondas diferentes, tá? Então, uma onda violeta, ela tem um comprimento de onda menor do que a luz vermelha. Do ponto de vista moderno, que a luz, na verdade, é um conjunto de partículas que a gente chama de fótons, né? O que muda de uma luz para outra é que a luz violeta, os fótons têm mais energia do que a luz vermelha, os extremos do meu espectro, né, eletromagnético. Então, o que que os caras faziam? Os caras desenvolviam equipamentos que faziam passar a luz por prismas, né, por fenômenos, por elementos ópticos, né, que abriam, decompunham a luz, né, aquela luz nas suas componentes, em diferentes comprimentos de ondas, em diferentes comprimentos de ondas, joia? Então, o Fraunhofer, né, ele vai fazer essa experiência, principalmente essa experiência do Newton, tá? E aí ele vai ver que, na verdade, com bastante acuidade, com bastante detalhe, né? Então eu tenho aqui a faixa, né? Eu vou deitar ela aqui, né? É preto e branco porque esse cara que é lá do Fraunhofer, lá do... Vou colocar aqui embaixo para ficar mais visível. Né? Então ele vai descobrir, quando ele vai fazer essa experiência com mais, né, resolução, essa é a palavra certa para isso, né? Ele vai descobrir que
essa luz que abre do Sol não é algo assim contínuo, bonitinho, que sai desde o violeta e vai lá para o vermelho, para o infravermelho, nem nada. Ele vai descobrir que existem franjas escuras. Aqui tem um montão, cara. Né? Né? Esses caras aqui são franjas escuras, não é? Tem um, vamos dizer assim, tem falhas. Né? Tem falhas aí no espectro da luz do Sol, cara, tá? Os caras não sabiam nessa época, não. Né? Isso aqui foi em 1814, tá? Aí, 1814. Os caras vão continuar nisso. E por volta de 1850, se não me engano, 1856, lembra do Bunsen, o bico de Bunsen, né? O outro cara lá, um alemão também, esse tal de Bunsen, ele inventa, né, a chama dele, o bico de Bunsen lá, né? Que é uma chama incolor. E aí um outro camarada, o número 7 nosso aqui, não é o Bunsen, mas que trabalhava com o Bunsen, né? Chamado de Kirchhoff, ele vai ter contribuições importantes na eletricidade, tá? Tem a famosa lei de Kirchhoff da eletricidade. Kirchhoff, o nome dele. Alemão também, tá? Esse cara aqui, 1824, 1887. Tá? Então ele descobre o seguinte, cara, ele pegava determinados elementos, talvez brincando, não sei exatamente como é que é a história, né? E aí ele jogava ali na chama, jogava, por exemplo, pozinho, né? Cloreto de sódio, né? Ou então algum gás, fazia passar algum gás ali pela chama do bico de Bunsen. E quando esses elementos, né, eram queimados ali na chama de Bunsen, né, do bico de Bunsen, né, eles emitiam cores diferentes, né? Eles emitiam luz diferentes, de cores diferentes, ou seja, de comprimento de ondas diferentes, tá? Aí ele falou assim, pô, cara, que interessante, cara. Será que essa luz, que quando o elemento ele é queimado, pode ser usado para a gente identificar determinado elemento? Ele foi fazendo teste. Então, só que ele foi fazer um teste usando de novo, né? Um aparato parecido com esse aqui, só que um pouco mais elaborado, né? Não usando, né? Não usando exatamente como esse cara daqui, né? Vou mostrar aqui uma ideia, eita, desse cara, né? Então, ó, esse é o sisteminha dele, tá? Então, aqui, ó, vamos acompanhar aqui comigo. Ele tem uma lâmpada, né? Uma lâmpada, pode ser uma. No caso, na época dele lá não tinha lâmpada, né? Mas, claro, a gente tem uma fonte de luz branca, né? Aqui, branca. Aqui a gente tem, né? O cara que você quer analisar, um gás quente ou um gás frio, não importa, né? E aí, o que que você faz, né? Você tem um sisteminha igual esse daqui do Newton, né? Você faz passar a luz e a luz abre. Ela é decomposta. Então, aqui você tem uma fenda para selecionar a luz, olha só. A luz que está chegando nesse camarada que está aqui, né? Vamos colocar esse cara aqui, ó, número 1 aqui. A luz, ela está fazendo que caminho? Ela está passando pela fonte da lâmpada, passa pelo gás e é analisada lá, né? Então, que luz que ela analisa? Olha, ela passa a luz, o gás
absorve ou não a luz, né? E a luz que passa é a luz da lâmpada menos a luz que foi absorvida. Então, aqui, nesse número 1, a gente mede a absorção do gás, tá? Aqui do lado, aqui no número 2, não tem luz passando por ele, mas quando a luz passa, ele também emite luz para a gente, né? Então, aqui tem luz que está sendo emitida. Passa por uma fenda para separar, no prisma, separa, né? E aqui, então, a gente tem, né, mede a luz que é emitida por ele, pelo gás, tá? E para ter uma referência, né, aqui no número 3 aqui, a gente mede a luz que está sendo iluminada, sendo gerada pela lâmpada, que é a nossa fonte, tá? E ela, a gente precisa de uma fonte que seja, que emita luz de modo contínuo, tá? Então, aqui ele vai colocar diferentes gases. O que que ele mede? Vamos ver. Eita. Então, ele vai... Essa é a luz, na verdade. Absorvida, né, por diferentes gases, né? Então, aqui, olha só, o que está como se fosse uma chapa fotográfica, isso já é uma medida mais moderna, né? Então, aonde a luz bate, queima, fica preto. Aonde não tem luz, né? Você tem as faixinhas. Então, você está vendo aqui, ó, né? Coloca um filme fotográfico ali, vai abrir diferentes cores, né? Diferentes comprimentos de onda. Cada posição ali é um determinado comprimento de onda, né? É uma luz de determinada cor, vai bater em posições diferentes. E aí ele acaba absorvendo, observando que, né? O hidrogênio, ele absorve determinadas luzes com determinados comprimentos de onda. O sódio, tá aqui, ele observa essas linhazinhas aqui mais concentradas. O hélio, o neônio. Então, ele vai descobrir que, né, diferentes elementos, tá? Esses aqui são os, né, de vapor desses caras, né? Então, ele vai descobrir que essas linhas espectrais, essas linhas de absorção, né, é característico de cada elemento. Então, eu posso usar esse conhecimento, esse catálogo de linhas de absorção, para identificar elementos, para separar, né? E aí, o que que o cara fez, por exemplo? Né? Olha só, ele foi comparar com o do Fraunhofer lá, né? Espectro solar, uma parte desse pedacinho aqui, né? Ampliado, né? E aí ele descobriu, olha só, algumas linhas lá do Sol, né? Bate com as linhas, né, do Sol, é a absorção, né? E aí, olha só, do que chega lá, bate com o do hélio. Esse HE aqui tá, não deveria ser maiúsculo, né? O elemento, né? O hélio. O que os caras concluem disso daí? Ué, que lá no Sol, né? Ou em alguma região do espaço no meio do caminho, tem hélio, né? Então a luz está passando, a luz do Sol está sendo emitida, é uma luz branca, está passando por hélio, está absorvendo, e o que está chegando até a gente é a luz do Sol branca, contínua, né? Menos o que foi absorvido pelo hélio, né? Então, isso aí é espectroscopia. Os caras começam a adivinhar, né? Começam a usar isso daí para identificar elementos, para descobrir, por exemplo, de que uma estrela é feita, né? E assim por diante. Um desenhinho mais bonitinho para ilustrar isso daí é esse cara aqui, ó, tá? Só para mostrar algo mais realístico, moderno, né?
super grande. Talvez ajude mais a gente entender. Então, aqui tem o gás, aqui tem uma fonte de luz branca, né? Então, o gás, a luz passando pelo gás e sendo medida, é a absorção, né? Então, aqui ele vai ter a luz branca menos algumas faixas, né? Então, vai ser aquela colorido, né? A luz aberta, como a gente imaginaria, né? Porém, o quê? Faltando algumas linhas, alguns comprimentos de onda, né? Que foi o que? Absorvido pelo gás. Eu vou lá na minha tabelinha, que eu já fiz isso para diferentes elementos, né? E vejo se bate com alguma daquelas linhas. Vou lá, bateu com essa. Então, esse gás aqui é determinado gás, né? Aqui também eu coloco um outro detector aqui para medir a luz que está sendo, né, emitida pelo gás. E aí a gente observa que a luz que ele emite é igual à luz que ele absorve. Enquanto que a luz branca, né, ela é contínua, né, da lâmpada, né? Isso aí ilustra bem as coisas. Agora, por que que emite e absorve algumas linhas, algumas luzes com um comprimento de onda bem específico? Por quê? Por que que não absorve qualquer luz? Por que que não emite qualquer luz? Né? Do ponto de vista clássico, do ponto de vista das ondas eletromagnéticas, da forma como a gente imaginaria que fossem, né, a matéria que compõe a gente, deveria emitir e absorver também continuamente. Esse resultado aqui é uma das coisas que levaram à física moderna, à quântica. Tá? Então, para chegar nisso daqui, eu vou aproveitar para contar outra historinha de uma maneira mais rápida, tá? Que é a questão da radioatividade. A gente precisa entender como é o átomo. Então, eu só vou contar radioatividade. Então, aqui eu já vou colocar o nome de 4 pessoas, né? São fundamentais nessa brincadeira. Ver agrupado. Não tem problema. Então, aqui a gente tem o Becquerel, o Pierre, o casal Curie, né? O Pierre e a Marie Curie e o Ernest Rutherford. Vou até colocar em vermelho o nome dele. Esses caras que estão aqui vão ganhar o Nobel de Física de 1903 pela descoberta da radioatividade. E esse camarada, apesar de ele ser físico, ele vai ficar pistola, mas ele vai ganhar o Nobel de Química de 1906. Tá? Ele fica pistola, porque ele queria ganhar o Nobel de Física. Ele ganhou de Química. Tá? Mas, ciência. Ele dá uns saltos aqui. Aí. Contar um pouquinho essa história. Becquerel, ele estava trabalhando aí por volta do fim do século XIX para o início do século XX com cristais sais de urânio, tá? E os caras tinham acabado de descobrir os raios-x, tá? Eu não vou entrar em detalhes com respeito do raio-x, mas vou falar sobre raio-x na próxima aula. O que é o raio-x, né? Que a gente usa bastante raio-x. Eu vou explicar isso, né, do raio-x para a gente. E
E aí os caras estavam descobrindo novas radiações, tá? Raio-X é o quê? Uma onda eletromagnética, que ela difere da luz que a gente conhece simplesmente em função, no comprimento de onda. Um raio-X está com um comprimento de onda da ordem de 10 a menos 10 metros, angstroms, né? E a luz visível está ali na região das 700, 800, 500 nanômetros, tá? 700 já não está no visível, tá? Mas 660 é o vermelho, né? E o azul está em torno de 440 nanômetros. O verde em torno de 530, 520 nanômetros. Bom, tá? Então, né? Os caras tinham descoberto raio-x e o Becquerel estava trabalhando com isso daí. Então, o que os caras tinham lá? Chapa fotográfica, né? Para poder registrar a luz, tá? E aí, o que o Becquerel fazia, né? Ele imaginava que o seguinte, como é que o material emite luz, né? Poderia emitir luz. Para emitir luz, ele tem que absorver luz, no sentido de que, né, luz é energia, onda eletromagnética carrega energia. E para ele emitir luz, ele tem que ter energia. E então ele tem que ganhar essa energia de algum lugar, né? É o fenômeno que a gente chama de fosforescência ou fluorescência, né? Material fluorescente e fosforescente é isso. Por exemplo, lâmpada fluorescente, você passa uma descarga elétrica pelo gás, né? Dá energia para os átomos, né? E esses átomos depois eles devolvem essa energia para a gente na forma de luz. Interruptor de luz, placa de trânsito, tem luz, tem material que é fosforescente. Ele, quando exposto à luz solar, ele vai absorvendo a energia, e aí depois, né, esses átomos vão ganhando energia, e depois, com o tempo, ele vai devolvendo a energia para a gente, vai emitindo luz para a gente. A diferença da fluorescência e da fosforescência é o tempo que demora para esse material emitir de volta a energia para a gente na forma de luz. Fluorescência é rápido. Você dá energia para o átomo, ele rapidinho ele emite luz para a gente. Fótons. Rapidinho. Fosforescente, ele demora mais para emitir, ele é mais lerdão. Isso que é legal, por exemplo, num interruptor de luz ou às vezes tem, né, pijama, né, de criança normalmente com tinta fosforescente para brilhar no escuro, né, para a criança brincar, capa de travesseiro, né, essas coisas, né? Placa de trânsito, para quê? Para que no escuro brilhe, porque durante o dia ele absorve a luz do sol, a energia, né? E de noite ele ainda está emitindo luz para a gente enxergar, certo? Então, o Becquerel, ele estava vendo isso com cristais de urânio, tá? Que sabia ali, brilhava no escuro e tal, tudo mais, né? Então, ele fazia o seguinte, ele pegava aqueles cristais de urânio, né? Deixava exposto ao sol, né? E depois colocava ali chapas fotográficas ali perto ali para poder registrar a luz que esses cristais de urânio estavam emitindo, tá bom? E aí, o que aconteceu? Ele era francês, em Paris, tá? E ele preparou o aparato experimental dele, levava lá para o teto lá do prédio, né? Só que lá mais chove, né? Tem poucos dias de sol durante o ano. Ele levou o equipamento dele lá para o teto lá e não teve sol, ficou escuro, né? E aí ele pegou, embrulhou tudo lá, né? Colocou no escuro, né? Um papel opaco e tal, e levou de novo lá para baixo. E deixou os dois juntos lá até que um dia pudesse aparecer o sol para ele levar de volta lá. Mas ele acabou observando que, né, ele resolveu desmontar aquilo lá e revelar a chapa fotográfica. E aí ele descobriu que, mesmo não tendo absorvido luz do sol, né, o urânio tinha emitido luz. Eu falei, mas caramba, da onde que está vindo essa luz do cristal de urânio, do sol de urânio? Era uma coisa nova, era a radioatividade, tá? Alguns autores aí de história da ciência dizem que, na verdade, não pode se atribuir ao Becquerel a descoberta da radioatividade, porque ele não estava procurando a radioatividade. Eu acho isso de um preciosismo, assim, muito grande, né?
querendo ou não, ele pode não estar procurando, foi um acidente, ele pode não estar procurando, mas a primeira evidência experimental, né, de radioatividade, né, foi relatada, documentada pelo Becquerel, né? Mas os caras são muito preciosos. Bom, vamos falar agora do casal, Pierre e da Marie Curie, né? O Pierre já era muito famoso quando ele conheceu a Marie Curie. Ele era professor na Sorbonne também em Paris. A Marie Curie foi aluna dele, né? O Pierre, ele era já filho e neto de gente famosa, vamos dizer assim, né? Os, o pai dele, né, trabalhava com fosforescência, fluorescência também, com materiais dessa natureza. O Pierre Curie já era famoso por conta de ter descoberto a temperatura de transição em materiais magnéticos, né? E quando ele conhece a Marie Curie, ela era Marie Slobodowska, né? Lá, né? Ela vem de onde hoje é a Polônia, né? Para estudar na França. Eles se apaixonam, casam, então, e formam um casal muito produtivo, né? O Pierre vai morrer, na verdade, em 1906, atropelado por uma charrete, e ela continua a trabalhar, né? E eles vão trabalhar exatamente com materiais radioativos e tal, tudo mais, vão contribuir com o trabalho do Becquerel, né? A Marie Curie, tempos depois, vai ganhar outro Nobel, né? Pela descoberta de outros elementos químicos, né? O rádio, ela que descobre, né, o elemento rádio. O polônio, chama polônio em homenagem à terra natal dela, né? Enfim, ela vai ser muito produtiva nesse sentido, né? Então, tanto ela vai ganhar o Nobel 1903 de Física por conta disso. Ela vai ganhar 2 Nobéis, né? Não, 2 Nobel, né? Muito, não é pouco para uma pessoa, não. Ela vai morrer na década de 30, né? Não se tinha um diagnóstico, né? Mas, assim, muito provavelmente já tinha sido amputado vários membros, dedo, braço, perna dela, de uma anemia provocada para exposição à radiação, né? Um câncer, leucemia, né? E aí, nesse tempo aqui, vai aparecer o Rutherford. O Rutherford é o cara mesmo dessa história. O cara dessa história. Esse é o cara que vai descobrir as radiações mesmo pra gente. Esse é o físico que vai dizer pra gente, assim, o que realmente deve estar acontecendo lá dentro. Pelo menos, assim, de fora. Depois, com a quântica, que os caras vão entender o que realmente está acontecendo ali dentro, tá? Então, qual que é o trabalho do Rutherford? O Rutherford, ele vai descobrir, né? Vai pegar aqueles elementos radioativos, né? Galera, esse começo de século aqui é muito doido, gente. O trem é radioativo, ele emite radiação, né? Ele brilha no escuro, cara. Então, os caras, eles vão fazer tinta, tipo assim, não tem letreiro para brilhar no escuro, que nem a fosforescência fluorescente, para fazer propaganda, né? Os caras faziam drink, né? Não bota fogo aí na tequila para o cara beber, então, os caras faziam drink com esse trem aí que brilhava, cara, e o cara bebia. Pô, morreu todo mundo, né? Sobrando, até os caras falam assim, pô, o trem é perigoso, demorou, morreu muita gente, né? Mas aí o que o Rutherford, né? Ele fez? Ele descobriu o seguinte: ele colocava aqui dentro, né, de um aparato, né, um cofre de chumbo, né, um elemento que se conhecia radioativo. E aqui tinha uma passagenzinha em que as coisas que esse elemento radioativo estava emitindo, passava, tá? Ele passava por aqui. E aí, tá? Escapava só por esse buraquinho. Ele colocava esse aparato aqui, porque que ele queria que só escapasse por aqui, por isso ele colocava chumbo, que é muito denso, já a gente vai entender por que se usa chumbo na outra aula, né? Vamos falar de raio-x, né? Numa região em que tinha um campo magnético, e aqui você tem uma chapa fotográfica. E aí ele observa que o que estava saindo dali do material radioativo, ele poderia ser separado em 3 categorias só. Somente 3 categorias. Tá? Porque existiam determinadas entes radioativos que estavam sendo emitidos,
né, que percorriam um determinado caminho e queimava a chapa fotográfica aqui, outros que iam para o outro lado e outros que passavam reto, né? Então ele vai acabar descobrindo, né, que, né, são 3 radiações ou elementos, né, ou partículas radioativas, o Rutherford. Nós temos as partículas alfa, que ele vai se usando, né, questões físicas, né, força magnética, né, então ele vai descobrir que eles são, né, as partículas alfas, elas são, na verdade, 2 prótons e 2 nêutrons, pela massa e pela carga. De que maneira ele faz isso, né? Estudando, né, a massa, quanto que tem de massa e quanto que tem de carga. Depois ele vai descobrir 2 são as partículas beta. Beta são elétrons, né? Depois ele vai descobrir que, na verdade, tem a beta mais, né? Esse cara aqui é a beta menos, porque tem carga negativa. E pósitrons, que é a antipartícula do elétron, que é a antipartícula, na verdade, é o quê? É um elétron, só que com carga positiva, as beta mais. E 3 as radiações gama, ou raios gama. Todos esses termos que estão aqui, quem cunhou, quem inventou, foi o Rutherford. Inclusive o nêutron, né? Apesar de não ter sido o Rutherford que descobriu o nêutron, né? O Chadwick, já na década de 30, né? Ele que vai dar esses nomes. Ele é o pai de toda a radioatividade. Taxa de decaimento, né? Fótons, né? Então, aqui também eu uso o quê? Né? Massa, carga, para poder chegar nisso. Né? E esses caras que estão aqui, e da onde que eles vêm, né? Eles são fruto, né? Vêm, né, de uma reação, de um fenômeno, né? Uma reação, vamos colocar aqui, né? Que acontece no núcleo. Toda química não envolve núcleo até certo ponto, né? Uma ligação iônica é um elétron sai de um, vai para o outro, fica negativo, o outro fica positivo, se atraem e tal, né? Então a gente está falando de elétrons, eletrosferas, uma ligação covalente é compartilhamento de elétrons entre 2 átomos e tal, tudo mais. Os núcleos estão lá quietinhos, bonitinhos. Reações nucleares envolvem, diferente de reações químicas, né? Mudanças no núcleo. Tá? Reação no núcleo, né? Desintegração do núcleo. O que é uma desintegração? Um núcleo grande se parte. Né? Então, eu estou querendo colocar aqui desintegração é a fragmentação desses caras. Tá? E aí, olha só, né? Então, essas são as radiações, tá? Então, a gente vai entender, por exemplo, daqui a pouco, né?
Partículas alfas, tá? Elas são facilmente, a gente blinda elas facilmente. Elétrons e pósitrons, a gente também blinda fácil. Por quê? Porque eles têm massa e eles têm carga. Então, se a gente coloca alguma coisa em volta desse material que está emitindo partículas alfa e partículas beta, né? Essa alguma coisa pode interagir com as partículas alfa e beta. Por quê? Porque essas partículas têm massa e têm carga. Interagiu não deixa passar para fora, tá? Então, né, partículas alfa têm carga, né, é, né, mais 2e, né, e 4 vezes a massa de próton de nêutron, que eles praticamente é a mesma coisa. Aqui, a carga é menos e a massa do elétron, né? A massa do elétron, né, é quase 1000 vezes menor do que a massa do próton. Tá? Então, partículas alfa têm muito mais massa do que partículas beta. E tem mais carga do que partículas beta. Tem 2 vezes mais carga. Então, partículas alfa vão ser mais fáceis de interagir com a matéria do que partículas beta. Né? Porque questão mesmo de bater, de interação, né? Força elétrica, né? Porque tem carga, né? Força de Coulomb, né? De interação com as cargas que está querendo aqui embrulhar em volta, né? Blindar, tá? Então, partículas alfa, facilmente a gente blinda. Partículas beta, um pouquinho mais difícil de blindar, mas fácil. Agora, o difícil mesmo é blindar fótons, radiação gama. Por quê? Porque fótons, né, não tem massa nem carga. Pô, véio, então a interação dele com a matéria é muito difícil. Acontece, claro, né? Mas é difícil, né? Então, por exemplo, uma bomba lá em Hiroshima e Nagasaki, né? A bomba ela é detonada, alguns foram detonados, né? Em algumas centenas de metros acima do chão, tá? Para maximizar, não explode na hora que cai no chão, explode ali em cima, né? Então, na hora que detona a bomba lá, o que está acontecendo? Está acontecendo, né, uma reação em cadeia em que núcleos de elementos pesados, urânio, plutônio, né, são colocados para se desintegrarem, se quebrarem. Quando quebra, libera muita energia e libera essas partículas. O que são as partículas alfas? Pedaços de núcleos. E está se quebrando, velho. Então vai emitir partículas alfa. E emitem partículas beta, que são elétrons e pósitrons também. Só que eles emitem lá em cima, né? E tem a atmosfera. Quem que vai pegar as pessoas que estão no chão? As partículas alfa e beta vão sendo absorvidas pelo ar, né? Então, como elas interagem mais, elas não chegam no chão, nas pessoas que estão aqui no chão. Então, a radiação, né, que mata as pessoas numa bomba, né, não é a alfa nem a beta, é o fóton. São os raios gamas, né, radiação gama, que ele passa reto e chega na pessoa, tá? É esse que é o complicado, esse que é o difícil de controlar, né? Claro que, por exemplo, né, há pouco tempo atrás, o pessoal de Pós de Caldas, né, estava preocupado, porque aí tem, né, central de armazenamento de produto radioativo que é usado nos reatores nucleares, né? Tem um camarada que chama Torta, né? O nome é engraçado, né? Torta não sei o que lá, tal, que é um subproduto e ele é radioativo, né? É lixo radioativo. O que ele emite, basicamente? Em partículas alfa e beta. Partículas alfa e beta são é fácil de blindar, né? Então, não tem muito problema. Então, o que os caras fazem? Pega esse produto, né? Esse torta 2, coloca dentro de um tambor de ferro, de aço, não sei exatamente o que é, né? Pô, esse já blinda os caras. Aí eles pegam esse tambor, coloca dentro de outro tambor, né? E fecha. Coloca esse camarada em cima de um suporte pallet, um pallet para não ficar em contato com o chão. E tá mais do que tranquilo, cara.
Se esse trem não correr, não vazar, não for para a natureza, sossegado. Se ninguém for lá abrir, pegar uma colher e comer, tá sossegado, né? Vai ficar lá zilhões e zilhões de anos. Eles não emitem fótons, radiação gama, tá? Então, é seguro. Na verdade, a radiação, as usinas nucleares hoje, né, tirando problemas, catástrofes naturais, como lá, o cara colocou uma usina nuclear lá em Fukushima, né, no Japão, na beira do mar. Angra nossas usinas nucleares estão lá em Angra. Por quê? Porque tá mais longe das pessoas, né? Para frente é só o mar, né? Só que o problema lá no Japão é o quê? Pô, lá é ilha, tem uma fenda, né? Tectônica lá, né? Porque lá tem terremoto, cara, lá tem tsunami para tudo quanto é lá, né? Aqui no Brasil nem tanto, então lá em Angra dos Reis tá legal, beleza, de boa, né? É difícil ter um terremoto aqui, não dá nem para imaginar um tsunami, né? Ali, mas pode ser que aconteça algum dia, alguma vez, né? Ninguém vai falar que não, né? Mas no Japão, né? É mais do que certo que um dia isso vai acontecer, e aconteceu. Então, né? Tirando essas variáveis, né? As usinas nucleares hoje em dia são extremamente seguros e a energia é muito viável, tá? Tirando aí romano também, né? Chernobyl. Tem uma série, né? Chernobyl, acho que é da HBO, não sei dizer exatamente qual que é, não, a streaming, né? Em que tá, né? São 5 ou 6 episódios só que vale muito a pena. Os caras fizeram. Chernobyl fica hoje, aonde? Na Ucrânia, né? Que já acabou de ser tomado alguns dias atrás, né? Os russos tomaram conta de lá e a Ucrânia falou assim: ó, não é mais nossa responsabilidade. Os caras que estão mandando lá agora, né? Os caras fizeram muita besteira, para não falar outra coisa pior, né? Lá. Joia? E aí, então, queria amarrar nos últimos minutinhos aqui, ó, olha só. Hoje eu vou me estender talvez uns 5 ou 10 minutos a mais. Né? Rutherford estava trabalhando com essas fontes, cara. Estava trabalhando com essas fontes. Né? E aí, o que ele fontes radioativas. Ele pegou uma fonte de partícula alfa, né? E falou assim, ó, velho, vamos pegar essas partículas alfas e vamos jogar sobre algumas coisas. Parece doideira isso, né? Uma brincadeira, né? Até certo ponto, né? Então, ele começou a fazer isso, cara. Eu acho que eu esqueci de colocar a figurinha aqui. Eu vou desenhar ela. Ele pegou. Eu acho que eu tenho aqui. Então, ele tem aqui, ó, uma fonte de partículas alfa, né? Então, aqui você tem partículas alfa sendo emitidas aqui. Então, ele faz um sisteminha para deixar passar partículas alfa com uma direção bem definida, né? Então, aqui é o que a gente chama de colimador. E aqui ele colocou um alvo, uma folhinha fina de ouro. E colocou em volta aqui, cara, né, detetores de partícula alfa, né? Telas de cintilação. Na hora que a partícula alfa ela tem carga, tem massa e tem energia, ela tem energia cinética, ela bate, aquele pontinho brilha. Tá? Tem uma tela de fósforo, né? Como uma TV de antigamente, tá? E aí, o que o cara viu? Né? Ele viu que algumas, né, a maior parte das partículas alfa passava por aqui. Mas o mais importante, aqui, algumas partículas alfa eram refletidas, não passava reto. Cara, isso que para ele, isso aqui foi, diz ele, palavras dele, que foi a coisa mais surpreendente da vida dele. Era como se ele fizesse o seguinte: ele pegasse uma bala de canhão de
de 15 polegadas, né? Desse tamanho, né? Uma bala de canhão de 15 polegadas. 10 polegadas, desculpe. 10 polegadas. E jogasse contra uma folha de papel e a bala de canhão, disparasse a bala de canhão contra uma folha de papel, a bala batesse na folha de papel e voltasse. Ele nunca esperava que isso acontecesse, jogando as partículas alfa lá. Aí eu falei assim, o que que tá acontecendo, meu Deus do céu? O que que é isso, cara? E aí ele falou assim, bom, isso só pode acontecer se o átomo não for esse átomo que a gente imagina que seja. Vou até pegar aqui, ó. Hã? Essa era a ideia de átomo da época dele. A época do... Mas não aceita isso nem... Que é o modelo do pudim de passas, né? Do Thomson. Você tinha, né? Um núcleo, né? Positivo, assim, o átomo ele era uma bola, uma esfera, positivo, com alguns elétrons, né? Incrustados nele, ali. Quando a gente faz as continhas aí de quem que está espalhando, né? Quem que está, né? A partícula alfa, ele deveria espalhar, passar pelo átomo e acontecer exatamente como está acontecendo aqui. Porém, ele não tem condições, da maneira como é pensado o átomo aí, ele não tem condições de refletir. Não tem como, cara, quando a gente faz as contas. Problema é de física 1 mesmo, aquela história de uma bolinha de bilhar bate e tal, essas coisas. Quando a gente faz essas continhas aqui, não tem como esse ato do pudim de passas do Thomson, né, refletir as partículas alfa que estão sendo jogadas sobre ele. Aí o Thomson falou assim, bom, então, peraí, essa é a experiência. Então, o modelo do pudim de passas do Thomson deve estar errado. E aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o seguinte, ele tem que colocar, né, a maior parte da massa do átomo numa região muito pequenininha do átomo e colocar toda a carga positiva ali. Esse é o modelo nosso de átomo. E em volta, de uma maneira menos densa, você coloca os elétrons em volta. Então, o modelo que a gente tem hoje de átomo é o modelo de Rutherford. Ele foi obrigado a fazer isso. Isso não era, naquela época, intuitivo de fazer. Tá? E aí, na sequência que vem, né? Tem modelos experimentais aqui, né? A gente consegue refletir, né, direitinho as partículas, né? Dependendo das condições que a gente tem, né? Variando o tamanho do núcleo, né? Experimentalmente não, teoricamente a gente consegue fazer. Então, o Bohr teve o Bohr, né? Depois vem o Bohr, né? Então, o Rutherford teve que falar assim para a gente, assim, ó, o átomo, na maior parte assim, do seu volume, ele é vazio, não tem massa, né? Se a gente for pegar, né, pelas contas o átomo, é de um tamanho aqui de 10 a menos 10 metros. Mas onde que está 99,99% da massa do átomo? Está no núcleo. Qual que é o tamanho do núcleo? Está fora até de escala. Da ordem de 10 a menos 15 metros. Quer dizer, então, que a massa está onde? A massa está aqui, nesse pedacinho. E em volta? Em volta. Então, os elétrons. Que tem o quê? 0,001% da massa do átomo.
Então, o átomo em si continua tendo 10 a menos 10 metros, mas ele é pouco denso, né? A massa mesmo está ali naquele meinho que está ali, né? E aí, depois vem o Bohr e fala, como é que esses elétrons estão ali, né? Então, agora a gente tem um núcleo com carga positiva, Z, e o elétron em volta fica rodando, menos Z, em órbitas circulares. Tá certo isso? Não, tá errado ainda, né? Mas já vai dar uma ideia para a gente, né? Então, cada órbita, o elétron tem uma energia. Se eu tenho aqui uma órbita número 1, o elétron, quando está na órbita 1, ele tem uma energia E1. Quando ele está na órbita 2, ele tem uma energia E2. Então, se eu fizer um gráfico, né, da energia do átomo, dos elétrons no átomo, né, esse cara aqui é o zero, tá? Então, ele tem energias diferentes. Essas energias são negativas, né? Esse cara aqui, E1, E2. Por que que elas são negativas? Porque o elétron está preso, né? E essas energias, então, o que que tem de diferente aqui, né? São valores de energia, isso que é importante. Discretos. O que que significa ser discreto? Não é contínuo, é o contrário, né? Então, são só alguns valores de energia que são permitidos. O elétron não pode ter qualquer energia ali no átomo, tá? Ele tem valores que são discretos. Da onde que vem isso? Como é que eu faço isso? Como é que o Bohr chegou nisso? Tratando, elétrons são o quê? O elétrons é uma bolinha, tem massa, né? Então, a ideia do Bohr é que elétrons se comportam como onda também. Essa é a dualidade onda-partícula da mecânica quântica. A gente vai ver no próximo tópico. A corda de um violão, ela vibra com qualquer frequência? Não. A gente ajusta a corda do violão para ela vibrar numa frequência que a gente quer, tá? Então, ela só vai vibrar com uma frequência e o que a gente chama de quê? Harmônicos daquela frequência. Vamos supor que a gente ajusta a corda do violão para vibrar com uma frequência de 440 Hz. Então, ela vai vibrar com 440 Hz, com 880, né? E assim por diante. 2 vezes 440, 3 vezes 440, eles são os harmônicos, tá? Por que que a corda vibra com aquela frequência bem definida? Porque a onda naquela corda está presa. Quando a gente prende uma onda no espaço, a corda não está presa, não tem um ponto em que a corda está fixa e a corda está fixa na outra extremidade, estamos esticando ela. Então, a onda na corda só pode existir desse ponto nesse outro ponto. Então, você limita o espaço em que a onda pode existir. Você prendeu a onda na corda, naquela corda. Então, quando você prende uma onda no espaço, ela não vibra mais com qualquer frequência. O elétron se comporta como onda.
E o elétron está preso ao núcleo. O elétron e o núcleo formam átomos. Formam um átomo. Então, o elétron está preso ao núcleo. A onda do elétron está presa ao núcleo. O elétron só pode estar ali em volta do núcleo. Então, a onda dele só pode estar onde o elétron está, em volta do núcleo. Então, você está fazendo o quê? Prendeu a onda. Quando você prende a onda não pode ter mais qualquer frequência. É o que se chama de modos normais de vibração. Então, por que o elétron tem órbitas definidas, discretas? Por que em cada órbita ele tem energias discretas? Porque a onda do elétron está presa. Ele não pode ter mais qualquer frequência, ele não pode ter mais qualquer comprimento de onda. Você discretizou. Quantizar é uma palavra bonita para discretizar, tá? Então, ele tem energias definidas por conta do comportamento ondulatório. Então, esse é um exemplo de que, né? Contrário. Comecei contando para vocês de que ondas se comportavam como partículas. Ondas eletromagnéticas, no efeito fotoelétrico, na verdade, se comportam mais como fótons, partículas, do que ondas. Só assim para explicar. Átomos, elétrons em átomos, né? São partículas, têm massa, têm carga. Mas, para explicar por que um átomo existe, por que ele tem energias definidas, por que existe a tabela periódica, né? Eu só consigo explicar tratando elétrons como partículas materiais, como ondas. Ou seja, tem uma onda associada a esse elétron. Isso é quântica. E aí, então, fica fácil da gente entender agora, nos próximos 5 minutinhos, 10 minutinhos a mais, né? Como é que o átomo ele pode interagir com a luz? Então, é inteiramente quântico, tá? Então, vamos supor que eu tenho esses dois níveis aqui, né? Vamos pegar esses dois níveis aqui do átomo, tá? Vou desenhar eles para cá. Então, você tem uma energia mais baixa e uma energia mais alta. E para ilustrar, vou colocar o elétron. O elétron está na condição de mais baixa energia. Esse cara aqui é a minha energia 1. Né? E aí, esse cara aqui é o E2. Vou jogar um fóton sobre ele. Né? Esse cara aqui é um fóton. Qual que é a energia do fóton? A energia do fóton, só EF, é H vezes a frequência. Né? Esse elétron, ele pode ou não absorver esse fóton. Se a energia do fóton, for igual à diferença de energia, E2 menos E1, o que é isso, E2 menos 1? É o meu delta de energia aqui. Se for isso, então meu elétron absorve o fóton e pula o orbital de mais alta energia. Então, esse cara aqui é processo de absorção. Né? Claro que, né, vamos lembrar, né, esse cara aqui, ó, né, é HC sobre lambda. Vai ter outros níveis, né? Então, de modo geral, vamos pensar assim, né? No átomo não tem só dois. Tem um monte, né? Então, esse cara ele pode pular daqui para cá, ele pode pular daqui para cá, ele pode pular daqui para cá, né? Ele pode pular para cá, para cá, cá para cá. Então, todas as combinações possíveis você pode ter aqui, né? Então, ele pode absorver fótons com todas essas diferenças de energia entre esses níveis 1, 2, 3, 4, N que vão ter lá, né? Certo? Então, ele absorve fótons que têm energias específicas,
que tem comprimentos de ondas específicos, que dependem dos níveis de energia do átomo. Por isso, o hidrogênio absorve esses comprimentos de onda. Por quê? Porque esses são os níveis de energia permitidos para os elétrons no átomo de hidrogênio. O sódio tem essas linhas aqui que é na região do amarelo, tá? 580, 560, né? Nanômetros, né? Então, por quê? Porque essas são as energias permitidas para os elétrons dele. O Hélio, são esses caras aqui, têm energias diferentes, né? O mercúrio, outras energias diferentes. Cada átomo vai ter um núcleo e uma certa quantidade de elétrons, vai ter uma certa distribuição de níveis de energias discretos diferentes. Essa é a assinatura de cada um dos átomos. Então, ele absorve só nesses comprimentos de ondas específicos. Por quê? Porque tem a ver com as energias permitidas dos elétrons. E a emissão? A emissão é exatamente o contrário. Vamos supor que, de alguma maneira, né, de uma certa maneira, por algum motivo, o elétron está lá em cima, já num nível de energia maior. Né? E aí, você sabe que na natureza procura sempre o estado de mais baixa energia. Para ele voltar para esse cara que está aqui, né, para o E1, ele tem que fazer o quê? Ele tem que perder energia. Então, ele tem que emitir um fóton. Né? E então, aqui, né, a energia do fóton emitido, de novo, é o quê? É H, C, sobre lambda, que vai ser igual ao quê? A diferença de energia que ele tinha antes, menos a energia que ele ficou. Eita, olha só. Então, aqui a gente tem emissão. A emissão é o quê? Né? São iguais. São iguais. Por isso, né? Olha lá. Aqui em cima o espectro de absorção e aqui embaixo o espectro de emissão. Ele absorve e emite nas mesmas linhas, nos mesmos comprimentos de onda, ou seja, nas mesmas cores. Por quê? Porque é característico dos níveis de energia dos elétrons. Né? Quanto de energia eu preciso para arrancar o elétron? Essa energia aqui são negativas porque eu disse, né? Porque a energia está prendendo. Né? Então, se ele tem essa energia aqui, E1, para arrancar ele, eu arranco ele não tem mais interação com o núcleo. Quando ele não tem mais interação com o núcleo, ele não tem mais energia ali com o núcleo. Ou seja, para arrancar ele, pelo menos eu tenho que dar quantidade de energia, tenho que levar ele para energia zero. Isso é o que você precisa para arrancar. Ou seja, esse é o efeito fotoelétrico. Para ter uma ideia, já falei, não vou registrar. Quanto de energia eu tenho, por exemplo, para o elétron no orbital 1s, que é a mais baixa energia, 1s, né? Lembra da distribuição de Pauli? 1s2, 2s2, assim vai. 1s2 é o de mais baixa energia, está mais perto do núcleo, né? Então, é o elétron que está mais preso ao núcleo. Quanto menor a distância entre as cargas, maior é a força de Coulomb, né? De prender ele. Então, ele tem mais energia ali de interação com o núcleo. 1s2, né? No orbital 1s. Quanto que é a energia dele ali? É menos 13 eletronvolts do átomo de hidrogênio. Então, para arrancar ele, eu preciso de dar, para ser energia zero, se ele tem menos 13, eu tenho que dar
mais 3 elétronvolts. Mais 3 elétronvolts, ele vai para a energia igual a zero, ele absorve, e você arranca o elétron. E aí você joga, por exemplo, um fóton do decaimento radioativo do urânio, que tem milhões de eletronvolts. O que acontece? Milhões de raios gama, milhões de eletronvolts, você vai arrancar zilhões de elétrons dos átomos. E é o que a gente vai falar na próxima aula. Então, hoje eu agradeço a paciência de vocês, tá? Vou encerrar por aqui. E aí, semana que vem, a gente vai falar sobre duas aulas bem legais aí a respeito do magnetismo, biomagnetismo, e principalmente sobre interação radiação-matéria. Vamos falar sobre, né, blindagem radiativa, os efeitos da radiação, radiação ionizante, radiação UV, por que queima, por que não queima, certo? A gente já tem capacidade agora de entender por que dessas questões. Joia? Obrigado pela paciência de vocês hoje. Um abraço e até semana que vem. Hugo, deixa eu te fazer uma pergunta.